easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Gabriel? Finalmente os Colts ganharam, então eu não tenho motivo para reclamar, embora o Brasileirão seja aquela decepção, né? A gente até estava falando antes que ainda bem que é você no programa hoje comigo, não é o Fred. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o Fred é vascaíno, então vocês já devem suspeitar por que eu estou de cabeça quente aí hoje depois da rodada do Brasileirão, mas o assunto aqui é NFL, não vamos desviar do foco. A gente teve mais uma rodada legal aí na semana 3, no domingo, de muitos jogos bons, muitas lavadas, né? Vários jogos de placar elásticos. Então não vamos perder tempo não, vamos começar logo, vamos pro Sunday Night Football. Aí o Denver Broncos enfrentou o Detroit Lions lá em Detroit. Foi um jogo dominado pelas defesas, né? O placar final foi 24-12, mas estava bem próximo ali. Foi 14-12 por bastante tempo. Os Lions tiveram bastante problema para mover a bola contra a defesa formidável aí do Denver Broncos. Mais uma grande atuação da defesa dos Broncos, né, Zé? Sim, os Broncos estão muito bem defensivamente, o pass rush está funcionando bem. O Brandon Marshall novamente com uma temporada muito boa. E também vale ressaltar que a defesa está jogando muito bem, está pressionando o quarterback, a secundária está funcionando muito bem. Os Broncos se encaminham para ter talvez a melhor defesa da liga nessa temporada. Durante a semana o Gary Kubiak deu uma entrevista aí pro site da ESPN. Ele falou que ele não desviaria do esquema tático dele, ele manteria o esquema tático dele, que é aquele esquema de corrida, né, de quarterback em formação I, que é aquela grudada no center, play action, passes em movimento, que claramente o Peyton Manning não vai bem, ele já mostrou isso, e falou que ia manter esse esquema, só que aí começou o jogo contra os Lions e ele fez exatamente o contrário. A gente viu muito o Peyton Manning em formação shotgun, né, em pistol, afastado do center, no huddle, passes rápidos e aqueles screen passes ali pro wide receiver, bubble pass, né, que eles falam, bubble screen. E ele teve bons momentos ali movendo a bola, mas longe ainda do que a gente já viu desse ataque dos Broncos fazer, pelo menos, principalmente em 2013, que foi o melhor ataque da história da NFL. A gente tem a entrevista aí do Peyton Manning após o jogo, vamos ver aí o que ele falou. Yeah, like I said, I thought we made some progress tonight. I thought we, found some plays that we were calling kind of over and over, some plays that were working. You saw us hitting, DT over the middle, hit Benny Fowler on that same play a couple times. And so, I think we're finding out some plays that everybody, seems to play fast when we call those particular plays. And so, you've had previous success with them. You repeat them. So we're obviously looking to have more of those plays and, trying to find some run plays that we kind of identify with and that guys seem to, execute better than others. So I think it just takes some games to sort of figure out what those plays are. But I thought we made some progress. Tá aí o Peyton Manning, ele comentou aí sobre a atuação, disse que o ataque está evoluindo, eles estão encontrando jogadas aí que todo mundo executa mais rápido, que o resto do time está mais confortável, e ressaltou aí a evolução do time. Eu acho até que o ataque deu uma evoluída assim, apesar do placar não mostrar muito, só que para ser um ataque razoável ainda falta bastante, né? Eu acho que o mesmo Peyton Manning dando um passo para frente em cada um da segunda e a terceira semana, eu ainda acho que ele limita um pouco esse ataque do Denver Broncos. Ele limita e ele ainda sofre porque o jogo corrido não está conseguindo corresponder da mesma forma que na temporada passada. O CJ Anderson, ele perdeu o jogo, boa parte do jogo ontem, ele conseguiu ter 8 carregadas para 18 jardas, e ele está longe de ser aquele jogador que ele demonstrou que parecia que ele ia ser na temporada passada. O Ronnie Hillman também não está vindo bem. O Peyton Manning está precisando de um running back ali para ajudar ele. O Juan Thompson, que é o terceiro running back dos Broncos por enquanto, ele também não está indo assim tão bem. Eu acho que o jogo corrido também prejudica.
e obriga o Peyton Manning a lançar muito a bola, e eu acho que o que tem que acontecer é o Peyton Manning lançar menos a bola. Eu acho que o problema do jogo corrido, claro que passa pelo running back também, mas eu acho que é mais até a linha ofensiva, né, que tá muito mal ainda, eu acho que até teve uma atuação melhor hoje no domingo contra os Lions, e protegeu o Peyton um pouquinho melhor, mas mesmo assim o Peyton foi pressionado em alguns momentos do jogo. Mas é o que o Zé falou mesmo, esse jogo terrestre está produzindo muito pouco. Do lado dos Lions, é uma grande decepção esse ataque, né, até agora. Tem o Ameer Abdullah, que é um novato aí que mostrou muito talento aí na pré-temporada, na carreira dele em Nebraska. Tem o Calvin Johnson, que até teve alguns bons momentos, fez uma recepção espetacular ali contra o Aqib Talib. Só que o Matthew Stafford muito inconsistente. Ele, cada vez mais pra mim, ele parece tá se tornando aí um novo Jay Cutler, né? Que é um jogador talentoso que tem... O Matthew Stafford provavelmente tem um dos braços mais fortes da NFL, se não o braço mais forte. Mas mesmo assim ele muito inconsistente, segura muitas vezes a bola, toma decisões erradas, e acho que o ataque dos Lions está sofrendo muito com isso. A defesa até teve uma boa partida aí contra os Broncos, mas eu acho que os problemas no ataque do Detroit Lions passam muito pelo Matthew Stafford, porque ele não pode reclamar das peças que ele tem ao redor dele, né? Com certeza não. Para começar, porque ele tem o Calvin Johnson, que para um quarterback como ele, que tem um braço muito forte, que gosta de lançar uma bola assim mais longa para um wide receiver alto, forte, que consiga fazer a recepção, ele tem um wide receiver perfeito para isso, que é o Calvin Johnson, Megatron. E ele ainda tem um bom tight end ali, que é o Ebron. Ele tem o Golden Tate, que é um cara veloz e ao mesmo tempo um cara que consegue receber uma bola curta e transformar num ganho de jardas maior. O Abdullah, que tem se mostrado um cara que também sabe receber bem a bola. Uma coisa que o Stafford não pode reclamar é de alguém para receber a bola dele. É verdade. Voltando rapidamente para os Broncos, antes da gente encerrar essa discussão aí sobre o Sunday Night Football, eu vi muita gente nas redes sociais ali falando daquele passe do Peyton Manning acho que foi o touchdown do Demaryius Thomas, né, de 40 jardas, que foi um passe longo, mas não voltou a força no braço do Peyton Manning. Ele, claro que ele nunca foi um quarterback com o braço mais forte da NFL, né, mas depois da cirurgia ele perdeu bastante essa força, e depois das lesões no final da última temporada parece que perdeu mais ainda. E ele conseguiu o passe de 40 jardas sim pro Demaryius Thomas, só que primeiro que a bola ficou bastante tempo no ar, né? Que ele teve que colocar fazer uma parábola bem grande, botar bastante ar por baixo da bola. E segundo que o passe foi atrás do Demaryius Thomas, né? Ele fez uma grande jogada, ele voltou ali, conseguiu a recepção. Mas um quarterback, por exemplo, o Matthew Stafford, ele colocaria essa bola na linha de 10 jardas, 5 jardas ou até dentro da endzone, e o wide receiver faria a recepção com uma certa tranquilidade até. Então não dá para usar essa jogada para dizer que o Peyton Manning é o mesmo de antes, porque ele claramente não é. E sem o jogo corrido, porque lembrando que na temporada de 2013, quando foi o melhor ataque da história, aquele ataque do Denver Broncos, além de ter o Wes Welker, o Julius Thomas e o Eric Decker, que não estão mais na equipe, apesar de você ter o Emmanuel Sanders, que até tem jogado melhor que o Eric Decker jogou naquele ano, mas você não tem o Wes Welker e o Julius Thomas, e principalmente o jogo corrido, né, que o Knowshon Moreno naquele ano teve um ótimo ano correndo com a bola, e até agora o ataque terrestre dos Broncos tem sido um dos piores da NFL. Bem, passando por outro jogo aí que chamou bastante atenção durante a rodada, foi o Indianapolis Colts contra o Tennessee Titans. Os Colts desesperados aí por uma vitória, né, receberam aí, na verdade foram a Tennessee enfrentar os Titans, saíram na frente, levaram uma virada. Eu acho que os torcedores dos Colts, o Zé pode falar melhor, ficaram preocupados quando veio aquela virada, que ia ser uma crise bem grande se os Colts começam com 3 derrotas, mas eles conseguiram virar de novo, quase sofreram empate no finalzinho do jogo, mas o que importa é a vitória, né, Zé? Sim, o que importa é a vitória. Foi bastante sofrida essa vitória dos Colts. Eles escaparam da prorrogação por uma corrida, numa conversão de 2 pontos que falhou. E os Colts, eles ainda não conseguiram ser aquele ataque que a gente esperava. Eles cresceram muito. Teve aqueles 3 touchdowns seguidos no quarto período que os Colts pareciam que renasceram ali.
Teve um belo touchdown lançado por Philip Dorsett, teve touchdown do Gore, teve o touchdown do Dante Moncrief, que reestabeleceram. Os Colts conseguiu ali uma sequência de 3 touchdowns bons, até a defesa não foi mal nesse momento, e eu acho que os Colts, se eles conseguissem acertar o ataque, jogar ofensivamente igual jogaram no quarto período, são a equipe que a gente esperava, conseguindo muitas vitórias, e o Dorsett, que é a escolha de primeira rodada dos Colts nesse último draft, eu acho que muita gente criticou, eu mesmo critiquei, eu ainda acho que ele não deveria ter sido draftado, mas eu acho que ele vai aparecer como uma peça importante desse ataque, ainda mais como o Andre Johnson não está conseguindo ser aquele jogador que ele foi durante toda a carreira no Houston Texans. Eu acho que a idade começou a pesar aí bastante pro Andre Johnson, não pro Frank Gore, né? Ele teve uma boa partida, ele teve 86 jardas e 2 touchdowns correndo com a bola, e ele parece que é interminável Frank Gore, mas o Andre Johnson acho que a idade já está começando aí a pesar para cima dele. A gente tem aí a entrevista do Chuck Pagano após o jogo, vamos ver aí o que ele disse aí depois dessa vitória. Obviously, ecstatic about the win. As gutsy of a performance that I've ever been around. We're going to cherish this one for 24 hours. This is just what this team needed. A lot of ebbs and flows in this game, but that's why we talk about process all the time. 60 minutes, all you got, one play at a time. Don't judge. Bem, aí ele comemorando a vitória, né? Disse que foi uma vitória bastante do coração, né? Muita luta, né? Do time. Disse que gostou, disse que vai comemorar aí essa vitória por essa semana. Depois acabou e segue em frente aí em busca de continuar melhorando. Falando rapidamente do Tennessee Titans também, que pela segunda rodada seguinte o Tennessee Titans teve problemas para correr com a bola novamente, né? Por um pouquinho mais de 60 jardas aí no chão. O Marcus Mariota lançou 2 interceptações, as 2 primeiras dele como jogador profissional, mas até que ele teve um bom jogo. Ele acertou 27 de 44 passes, 367 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações, como eu falei. E o que me surpreende até agora é poucas jogadas para ele correr com a bola, né? Ele não correu com a bola. Pelo menos eu estou olhando aqui as estatísticas, ele não teve nenhuma corrida nesse jogo. E ele que é um grande atleta, né? Um jogador muito veloz, então você esperava um pouquinho mais dele correndo com a bola. Jogadas de read option, né, Zé? E até agora ele tem sido bem... O Ken Whisenhunt, head coach do Titans, tem segurado bastante esse aspecto do Marcus Mariota. Sim, eu acredito que isso vem muito da última partida contra os Browns, que ele sofreu 3 fumbles correndo com a bola. Ele correu 3 vezes e as 3 vezes ele sofreu fumble. Tem razão, ele tem que trabalhar um pouco aí esse lado dele, proteger a bola, que é importante. A gente sabe que não dá para ficar cedendo turnovers para os adversários. Agora passando pro outro jogo aí que também era um jogo de vida ou morte para um dos times, né? O Philadelphia Eagles venceu o New York Jets por 24-17. Os Eagles que nunca perderam para os Jets, né? Eles se enfrentaram 9 vezes na temporada regular e os Eagles todas as vezes venceram. Engraçada essa estatística, né? Sim, principalmente porque os Eagles e Jets, os Eagles eles montaram grandes times ao longo do tempo, mas nunca teve aquele Eagles que você pensa, ele vai ganhar. E os Jets tiveram grandes times na história, com o Rex Ryan, não lembro se eles chegaram a se enfrentar, quando tinha aquela grande defesa dos Jets. Teve time nos anos 60 que era sensacional. É bastante surpreendente, eu não sabia essa notícia que você falou agora. Eu li isso ontem no Twitter, mas voltando para o jogo de ontem, jogo de domingo, o Ryan Fitzpatrick, ele que teve uma boa partida até contra os Colts, mas foi muito mal contra os Eagles, né? Ele lançou 3 interceptações, o ataque terrestre não funcionou, e o Brandon Marshall teve aquela gafe, né? Que ele tentou um passe para trás ali, depois de uma recepção, no estilo Copa do Mundo de rugby, e acabou sofrendo fumble. Eu acho que os Jets sofreram bastante, eles mesmos deram aquele tiro no pé, né? Muitas vezes, eu acho que... Claro que perder o Darrelle Reeves durante o jogo também foi prejudicial para eles. Ele sentiu, ele já não estava 100%, ele sentiu uma lesão e durante o jogo ele saiu.
Mas foi uma péssima partida, principalmente do ataque do New York Jets. E pelo lado do Philadelphia Eagles, correu muito bem com a bola, né, o time, né? Passou aí das 100 jardas, o Ryan Matthews teve 108 jardas correndo com a bola, teve um touchdown recebendo. E foi uma atuação bem melhor do Philadelphia Eagles, principalmente no primeiro tempo. E a gente tem aí a entrevista do Chip Kelly depois do jogo, vamos ver o que ele falou. You know, we knew going in that this was just going to be one of those kind of, use a boxing analogy, two guys are going to stand in the middle of the ring and just start swinging at each other, and that's what happened. I mean, that defense that they have, and we talked about it earlier in the week with outstanding corners, you know, that can really cover, and then so they can devote a lot of people in there to the run game, and then just kind of wasn't a pretty win, but it was kind of ugly, but it's what we had to do to win this football game, and then I think our defense played really, really well. É legal essa comparação que ele fez, né? Ele comparou esse jogo entre os Jets e os Eagles com uma luta de boxe, que os dois lutadores permanecem no meio do ringue, trocando soco, sem dar uma de Floyd Mayweather e fugir da luta. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Chip Kelly elogiou aí a evolução da equipe. E parece que os Eagles deram um passo assim à frente, né? Enfrentaram uma equipe complicada, mas eu acho que para ser os Eagles que eu pelo menos apostei que teria a terceira melhor campanha da NFC, eu acho que precisa evoluir muito ainda, né, Zé? Sim, concordo. Os Jets são, assim, é complicado você analisar os Jets pelos dois primeiros jogos, porque eles pegaram uns Colts bastante complicado, uns Colts que não estão tão bem assim, e o outro jogo, se eu não me engano, foi contra os Browns. Os Browns, que ainda foi com o Josh McCown, que não está conseguindo fazer uma boa temporada. Depois a gente vai falar do jogo, mas eu acho que os Jets eles precisam, assim, se acertar e esperar a volta do Geno Smith. Não sei nem se o Geno Smith, nesse momento agora dele na carreira, eu acho que ele ainda tem algum potencial, ele pode evoluir sim, mas eu não sei se nesse momento dele agora, ele seria uma evolução tão grande aí em relação ao Ryan Fitzpatrick, mas ele parece que já voltou a treinar, né? Então vamos ver aí se de repente ele consiga mostrar aí que já evoluiu de uma temporada para outra. Agora passando para mais um jogo aí, mais um jogo importante, o Seattle Seahawks venceu o Chicago Bears por 26-0. Esse jogo marcou o retorno aí do Ken Chancellor, e ele falou aí, a gente tem a entrevista dele, vamos ver o que ele falou. It helped fire me up a lot. I didn't know what to expect, but it was warming, and it just gave me more energy. I always say that their noise and their roar gives me a lot more energy, a lot more confidence. So it helped out a lot. Ele ficou feliz aí com a recepção que ele teve da torcida do Seattle Seahawks. Eu não lembro se na sexta-feira foi com o Fred, o podcast de sexta-feira foi feito com o Fred, e a gente até brincou, né, que de repente se fosse no futebol brasileiro, essa volta do Ken Chancellor, ele ia escutar um coro aí de mercenário vindo da torcida, o pessoal jogando umas moedas nele, mas parece que a torcida do Seahawks recebeu bem ele, e o Seattle Seahawks não fez mais que a obrigação, né? Eu acho que você venceu por 26-0 o Chicago Bears em casa, não é nenhum feito. O Chicago Bears ainda foi sem o Jay Cutler, com Jimmy Clausen como quarterback, sem o Alshon Jeffrey e muitos problemas aí no Chicago Bears. O time, se tivesse todo mundo saudável, já é um dos times mais fracos da NFL, então com muitas lesões aí, não serve pouco como parâmetro essa vitória, né, Cé? Serve pouco ainda mais porque o Jimmy Clausen, ele é um quarterback assim, ele é um reserva e não é um dos grandes reservas da liga. Eu acho que o maior mérito acaba mesmo sendo por conseguir limitar o Matt Forte a 74 jardas. E mesmo assim não é tanto mérito defensivo, porque você sabia que os Bears iam correr muito. Eu acho que o grande destaque fica por mais um bom retorno de touchdown do Tyler Lockett. E os Seahawks, eles tiveram outros retornos de touchdown, outros retornos que não acabaram em touchdown, mas foram muito bons, que a equipe merece méritos. A boa partida do Jimmy Graham acho que também merece ser destacada. E, infelizmente, a lesão na posterior da coxa do Marshawn Lynch, a gente não tem mais informações. Não é uma lesão grave que vai tirar ele de muitos jogos, mas é algo que é um jogador que pode fazer falta para o Seahawks lá na frente.
apesar do calouro, o Thomas Rouse ter ido muito bem nessa partida. Foram 104 jardas em 16 carregadas. O Marshawn Lynch ele já era dúvida para o jogo com uma lesão na panturrilha e ele acabou saindo do jogo com uma lesão no posterior da coxa, né? Então a gente sabe que essas lesões no posterior da coxa costumam ser uma coisa que demora às vezes para se recuperar 100%, aí às vezes o jogador tenta voltar quando não está 100% ainda, aí agrava de novo a lesão. Então eu acho que o Seattle Seahawks tem que ser bem cauteloso aí com o Marshawn Lynch, porque precisa dele na pós-temporada. O Seattle Seahawks é um time que com certeza vai estar lá nos playoffs e precisa do Marshawn Lynch saudável lá. E como o Zé falou, o Jimmy Graham teve um bom jogo, né? Ele parece que estava um pouco chateado aí durante a semana, né? Com a forma como ele vinha sendo usado, mas aí ele foi bastante acionado, teve 7 recepções, 83 jardas e um touchdown. E eu acho que o Seattle Seahawks estabelecendo bastante o Jimmy Graham vai abrir espaço para tudo. Vai abrir espaço para o Doug Baldwin e para o Jermaine Kearse, vai abrir espaço para o Marshawn Lynch correndo com a bola e até para o Russell Wilson também correndo com a bola. Então eu acho que você tem que estabelecer sim o Jimmy Graham, que a gente lembra que ele nos bons dias dele no New Orleans Saints era praticamente imparável. Avançando para o próximo jogo agora, acho que foi o melhor jogo da rodada aí. O Cincinnati Bengals venceu o Baltimore Ravens e foi emocionante até o finalzinho, né, Zé? Outra boa partida do Cincinnati Bengals. Meus parabéns para o Andy Dalton, que está tendo uma temporada muito boa até o momento. Ele ainda não conseguiu ser um grande quarterback em playoffs, mas na temporada regular ele sempre vai muito bem. Ano passado ele caiu um pouco, assim como o AJ Green, mas eles estão muito bem nessa temporada. E nessa partida contra os Ravens, que foi em Baltimore, é um jogo extremamente complicado. Não é um ambiente fácil de se ver jogar contra os Ravens lá em Baltimore. E aí o Andy Dalton vai lá, joga muito bem, lança 3 touchdowns, 383 jardas. Dessas 227 para o AJ Green, que recebeu metade dos passes do Cincinnati Bengals, 2 touchdowns e um touchdown de 80 jardas, lindo, que parecia que ele ia ser derrubado, Ele foi lá, ele escapou, ele deixou 2 jogadores da secundária do Ravens batendo cabeça, foi para a endzone e marcou um touchdown lindo que foi meio que foi uma água no chope dos Ravens, porque parecia que os Ravens iam reagir, conseguiu uma virada depois de sair perdendo de 14-0. Eles já estavam com o marcador na frente, se não me engano estava 17-14 para os Ravens, e o AJ Green vai lá, recebe o touchdown, recebe a bola, escapa de uma maneira linda e vai para a endzone comemorar um touchdown que coloca os Bengals de volta no jogo, coloca os Bengals de volta na frente do placar. E depois os Ravens foram lá e marcaram um touchdown, mas a confiança dos Cincinnati Bengals cresceu muito naquele lance. E aí eles conseguiram novamente o touchdown no final do jogo para garantir a vitória. A gente tem aí a entrevista do Andy Dalton, vamos ver o que ele falou desse drive aí final depois do jogo. Yeah, I mean, it's one of those things, there was never any doubt in our mind that we weren't going to go down there and score. And that's the mentality that you have to have. And AJ made the big play on the first drive. We had a bunch of different guys get us down there, and then AJ was able to finish it off with a touchdown catch. And so I'm so happy for our guys. They played great up front. We did a really good job, and it was a big win for us. Você vê que ele elogiou aí os companheiros, elogiou a linha ofensiva, o AJ Green, que merece todos os elogios mesmo. O AJ Green, ele jogou boa parte da última temporada lesionado, né? Ele não estava 100% e não teve um bom ano. E o pessoal mesmo que esqueceu ele um pouco na discussão dos melhores recebedores da NFL, mas ele sem dúvida é um dos melhores recebedores. Ele é saudável ali, ele é do nível de qualquer um desses, de Calvin Johnson, Dez Bryant, Demaryius Thomas, Julio Jones. Os Bengals sempre vai ficar aquela questão que o Zé falou, né? Como é que vai ser no jogo no prime time, né? Ou nos playoffs. E até o Andy Dalton ter uma boa atuação e provar que ele deixou para trás esse histórico aí de jogar mal nos jogos decisivos, eu não vou acreditar muito nos Bengals, mas o elenco ao redor dele é sem dúvida um dos melhores aí da NFL, se não for o melhor, né? Porque no ataque ali eles têm 2 running backs excelentes, Giovanni Bernard e o Jeremy Hill. Tem o Tyler Eifert, o tight end que está fazendo uma grande temporada, ele está surgindo aí como um dos melhores tight ends da NFL. Tem o AJ Green, tem o Marvin Jones, tem o Mohamed Sanu.
tem uma boa linha ofensiva, então falta aí o Andy Dalton mostrar que ele pode ser mais consistente nos jogos de playoff, nos jogos de prime time, jogos que realmente importam. Agora a gente vai passar para os outros jogos da rodada e eu vou falar dos meus jogos, o Zé vai falar dos jogos que ele cobriu. Começando pelo Buffalo Bills e Miami Dolphins, o Buffalo Bills se recuperou aí da derrota para o New England Patriots e atropelou o Miami Dolphins. A grande atuação do Tyrod Taylor ali, ele voltou a ter um bom jogo. Eu não acho que ele tenha tido um mau jogo um jogo ruim contra os Patriots. Ele teve 3 interceptações ali que duas não foram culpa dele, que bateu na mão do recebedor e caiu na defesa do New England Patriots, e outra foi com o cronômetro quase estourando no final do primeiro tempo. Ele jogou para a endzone para tentar alguma coisa e ali foi basicamente um punch. Então o Tyrod Taylor continua tendo boas atuações, e o Miami Dolphins para mim é a grande decepção da temporada até agora. Você contrata o Ndamukong Suh e muda tantas as peças do ataque, você espera que esse time fosse ser um dos melhores aí da AFC, mas acho que não deu encaixe até agora e precisa desesperadamente desse encaixe, porque tá aí com 2 derrotas e o Buffalo Bills é um time forte, o New England Patriots nem se fala, para mim o melhor time da AFC até agora. O New York Jets teve uma derrota ali pro Eagles, mas estava bem desfalcado, eu acho que ainda é um time forte também, então os Dolphins, para um time que a expectativa era ir para os playoffs, eu acho que começo bem negativo aí. E tem um problema sério lá nos Dolphins, que é o head coach, né, o Joe Philbin, que para mim, um dos head coaches mais fracos aí da NFL. Eu não entendi como é que a diretoria manteve ele no cargo para essa temporada e, ao que tudo indica, é o último ano dele em Miami. Não duvidaria nada se ele fosse demitido antes da temporada acabar. Zé, Falcons e Cowboys. Bom jogo. Os Cowboys pareciam que eles não tinham sentido a falta do Tony Romo quando você vê o primeiro tempo, mas no segundo tempo os Falcons deram uma volta por cima que foi um atropelo. O Matt Ryan jogou muito bem, Julio Jones jogou demais, está sendo, na minha opinião, até agora o melhor wide receiver da NFL nessa temporada. Ele recebeu 2 touchdowns, 164 jardas. E demais também o Devonta Freeman, running back da equipe. Foram 30 carregadas, 141 jardas recebidas, 3 touchdowns, 141 jardas corridas. Recebidas foram 52 em 5 recepções. Jogando muito bem, sendo uma ameaça, tanto recebendo a bola quanto correndo. Passando por cima dessa defesa do Dallas Cowboys, que viu a defesa se esforçou muito, mas o ataque não ajudou. O ataque começou bem, correu muito bem ali com os touchdowns. O Joseph Randle correu para 3 touchdowns, o Darren McFadden correu para mais 1. Mas aí no segundo tempo parece que deu alguma coisa no vestiário, que os Cowboys não conseguiram mais correr muito bem com a bola. E aí ficou complicado. O Brandon Weeden também, ele foi lá, ele bateu o recorde de 21 passes consecutivos completados da franquia em sequência. Aí ele foi lá e na sequência acertou um passe. Assim, o segundo tempo dos Cowboys não pode se repetir se a equipe quiser ir para os playoffs, mesmo sem Tony Romo. É verdade, o Dallas Cowboys teve bastante problemas aí. Eu acho que foi a diferença é ter um bom head coach como o Dan Quinn, né, em relação ao passado aí dos Falcons, que era o Mike Smith. O Dan Quinn, um ótimo técnico defensivo, conseguiu consertar a defesa ali no intervalo. Bem, agora Steelers 12, St. Louis Rams 6, foi um jogo bem estranho, né? Teve um incêndio ali no gramado, né, antes do jogo, até atrasou um pouquinho a partida. E apesar da vitória, os Steelers não tem muito a comemorar porque perderam o Big Ben, né? Ele sofreu uma lesão na hora, parecia ser até o temido ligamento cruzado anterior, mas felizmente não foi. Foi uma lesão, uma torção no ligamento colateral medial, que vai tirar ele vai tirar o Big Ben de ação entre 4 e 6 semanas ali. Claro que é uma perda bem grande, você pensar que, ainda mais os Steelers jogando dentro de uma divisão que é uma das mais fortes da NFL, né, a AFC Norte, mas é bem melhor do que eu perder o Big Ben pela temporada inteira. E o substituto vai ser o Michael Vick, né, que assinou com os Steelers aí na off-season. Vamos ver como é que ele vai se sair. Ele tem boas peças ao redor dele, tem o Le'Veon Bell, tem o Antonio Brown.
A linha ofensiva está jogando bem, mesmo sem o Pounce. E vamos ver se ele consegue manter esse time dos Steelers aí competitivo. Eu gosto do Michael Vick, para mim ele era um dos melhores quarterbacks reservas aí da NFL. Eu acho que ele se preparando bem, ele tem um bom relacionamento com o Mike Tomlin. Eu acho que ele vai se preparar bem para esse jogo. E tem um jogo muito duro, né, contra o Baltimore Ravens na quinta-feira. O Baltimore Ravens com 3 derrotas aí na temporada, vai estar precisando muito dessa vitória. E vamos ver, mas só dá para ter noção de como que o Steelers vai se comportar sem o Big Ben quando entrar em campo. Acho difícil fazer alguma previsão quando o assunto é Michael Vick. E pelo lado dos Rams, né, mais uma atuação bem fraca aí do ataque da equipe. E a defesa pode ser espetacular, mas esse ataque está muito fraco. Eu não consigo imaginar o St. Louis Rams vencendo mais que 8 jogos nessa temporada, porque tem problemas graves na linha ofensiva. O Nick Foles ali, ele alterna bons momentos e momentos péssimos, e até em alguns momentos eu cheguei a twittar lá no Twitter do @hojeNFL, né, nosso Twitter oficial, que o St. Louis Rams está sendo mais criativo no uso do Tavon Austin, mas precisa de mais. Ele é uma escolha de primeiro round e ele precisa produzir mais. Então os Rams têm alguns problemas graves aí para consertar se querem brigar para os playoffs. Zé, Jaguars 17, Patriots 51, que atropelo, hein? Atropelo e jogo corrido dos Patriots jogando muito bem. Tom Brady destruindo, 358 jardas, 2 touchdowns, lançou 400 da carreira. Eu achei que 400 ia ser pro Gronk, acabou não sendo, mas mesmo assim, bela atuação do New England Patriots. E mantendo esse ritmo, a equipe pode sim quebrar alguns recordes ofensivos. Tem muita gente nos Estados Unidos falando isso, eu lembro que eu li hoje de manhã isso. E sinceramente, meus parabéns ao ataque do New England Patriots. O Jacksonville Jaguars conseguiu bons números, o Blake Bortles foram 242 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação, só que esses números eles enganam um pouco, porque muitos desses números vieram em garbage time, que os Patriots jogaram se poupando. Teve os Patriots, se você pegar no site da NFL, você tem a relação de todos os jogadores que entraram em campo. A parte defensiva da secundária dos Patriots tem praticamente todos os jogadores de secundária dos Patriots foram usados para poupar os seus principais corners e safeties, porque a equipe não está com uma secundária um elenco de secundária tão grande, tão profundo, e o Bill Belichick ele quis rotacionar esses jogadores e acabou dando alguns números um pouco melhores para o Blake Bortles. Mas mesmo assim ele mostrou segurança jogando contra o New England em Foxborough. E eu acho que o torcedor dos Jaguars não esperava uma vitória. E sair de lá com o Blake Bortles jogando uma partida boa já é um motivo para o torcedor dos Jaguars comemorar. Vamos passar rapidamente aí pelos jogos que faltam. Faltam 5 jogos aí pra gente passar. O San Francisco 49ers, eu acho que teve vários atropelos aí nesse jogo, nessa rodada, mas acho que esse foi o mais pesado. O 49ers perdeu de 47-7 para o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals que continua aí como uma das melhores equipes da NFC. Dominou completamente o jogo em todas as fases, no ataque, na defesa, nos times de especialistas. O Carson Palmer, eu acho que é difícil você falar, pela forma como ele está jogando, é difícil você falar que ele não é o quinto, sexto ou talvez até no máximo sétimo melhor quarterback da NFL. Está tendo uma boa temporada. O Tyrann Mathieu, né, o safety do Arizona Cardinals, teve 2 interceptações. Ele caiu um pouco no draft por causa de alguns problemas ali extracampo, né? Mas ele tem sido um jogador espetacular lá em Arizona, tem se comportado muito bem e até agora tem sido uma grande escolha. Ele se machucou no ano passado e esse ano ele está tendo uma ótima temporada, ele saudável, está tendo uma ótima temporada. O Larry Fitzgerald, né, que parece que visitou a fonte da juventude na off-season, ele voltou aí a ter os bons... com 2 jogos seguidos com pelo menos 100 jardas e pelo menos 2 touchdowns. Ele parece aquele Larry Fitzgerald de 2008, 2009. Pelo lado do 49ers, a equipe tem problemas sérios na defesa. O Navarro Bowman, por melhor que ele seja, ele não consegue mascarar tudo. Do lado do ataque, o Colin Kaepernick teve a pior partida dele como profissional. Foram 60 jardas passadas e 4 interceptações. Se o San Francisco 49ers continuar nesse ritmo e o Colin Kaepernick continuar nesse ritmo, pode ser que no final do ano a gente
gente veja o San Francisco 49ers fazerem algumas mudanças na posição de quarterback, porque o Colin Kaepernick, tudo que se falava no off-season era que ele precisava evoluir, e até agora a gente não tem visto essa evolução em campo. Zé, San Diego Chargers 14, Minnesota Vikings 31. Boa partida do Minnesota Vikings, sobretudo de Adrian Peterson, jogando muito bem, correndo muito bem com a bola. Correu para 2 touchdowns, os primeiros desde que ele ficou suspenso a temporada passada inteira. Correu muito bem, estava muito difícil separar o Peterson nesse jogo. Você vê o touchdown mais longo dele, que foi de 43 jardas, ele vai muito bem contra a defesa do San Diego Chargers. Parecia que ele ia ser tacleado, ele consegue muito bem passar. Quem vê ali achou que ele ia ser tacleado na linha de scrimmage. E aí ele vai, ele passa, ele consegue buscar a lateral e ir para o meio. Lembra muito aquele Peterson que a gente viu em 2012. Você viu a defesa também ir bem contra os Chargers, interceptar o Philip Rivers. E você vê um Minnesota Vikings jogando bem, correndo bem com a bola. E você tira a pressão do Teddy Bridgewater, que ele lançou poucas jardas. Ele lançou 505 jardas nessa temporada, um touchdown, 2 interceptações. Ele não está lançando muita bola. E isso é bom, porque ele é um cara novo, ele tem apenas 22 anos, e você dá tempo para ele se desenvolvendo, porque os Vikings, essa temporada, playoffs, ia ser uma coisa muito boa para os Vikings. E o Teddy Bridgewater, ele não é o cara que vai assumir a responsabilidade agora. No momento, essa responsabilidade é do Adrian Peterson, mas o Peterson tem o que? Mais uns 3 anos na liga, porque ele é um running back assim, de outro nível. E aí o Teddy Bridgewater, ele vai ter que assumir a responsabilidade do Minnesota Vikings, então é bom para ele não precisar lançar muitas vezes pro jogo agora, poder se desenvolver, só ter que lançar a bola quando a equipe precisar. Pelo lado dos Chargers, não tem nenhum destaque além de outra boa atuação do Keenan Allen, que foi mal na semana passada, mas voltou a receber 2 touchdowns, 133 jardas, e tá muito bem. É que os Chargers, eles provavelmente não vão conseguir alcançar playoffs, porque parece que é um time que não consegue engrenar grandes partidas em sequência, e na minha opinião eles vão acabar ali com uma temporada 8-8, que a equipe está bem mediana esse ano, pelo menos até o momento. Mas em 2013 a equipe começou assim, deu uma sequência ali muito boa que levou a equipe aos playoffs. Agora a Saints perdeu pro Carolina Panthers, né, por 27-22, e o Saints aí mostrando ser um dos piores times da NFL, um time fraquíssimo. E o que chama a atenção é que o Luke McCown, ele substituiu o Drew Brees, né? O Drew Brees está machucado com um problema no ombro, e o Luke McCown jogou melhor que o Drew Brees jogou nas 2 primeiras semanas. Você vê que o Saints tem problemas sérios, a defesa sem dúvida é uma das piores da NFL, se não for a pior, não tem absolutamente nada. Teve aqueles problemas com o Junior Galette aí na off-season, lesões agora na secundária. O Carolina Panthers continua sem impressionar, mas continua vencendo. O Cam Newton também fazendo uma ótima temporada, tendo em vista como o ataque dos Panthers é fraco, né? A linha ofensiva fraca, os recebedores, um dos piores grupos da NFL. E o Saints aí em problemas sérios. Eu não me surpreenderia ver a direção chegando à conclusão que é melhor começar do zero e terminar a era Sean Payton e a era Drew Brees lá em Nova Orleans. Só uma curiosidade sobre o New Orleans Saints, que você tem o general manager, né, do Saints, que agora me fugiu o nome, tentei lembrar agora, não consegui. Eu acho que ele também é um dos culpados, e uma coisa muito curiosa que ele, além de ser general manager do Saints, também é o general manager do New Orleans Pelicans, né, que é o time de basquete lá da cidade de Nova Orleans, né, do Anthony Davis, né. E engraçado um cara conseguir ocupar esses 2 cargos aí ao mesmo tempo, porque um cargo desse já seria bem estressante, os 2 então nem se fala. Zé, Tampa Bay Buccaneers e Houston Texans, um jogo mais feio da rodada, né? Jogo feio, jogo sem grandes destaques. A gente não viu o Winston fazer uma grande partida, foi aquela partida bem morna, que foi equilibrada, mas não teve emoção ali. O que você viu? Você viu uma linha defensiva bastante limitada do Tampa Bay Buccaneers se esforçando muito para parar o J.J. Watt. Valeu o esforço, eles conseguiram evitar que o J.J. Watt sacasse o quarterback, o Jameis Winston, mas não foi nada muito além disso.
acaba ficando como destaque uma boa atuação do Alfred Blue e do DeAndre Hopkins no ataque do Houston Texans, e uma boa partida do Mike Evans do Tampa Bay Buccaneers, mas ali duas equipes que eu acho que elas podem se contentar com 6 vitórias e continuar um planejamento a longo prazo para, no futuro, quem sabe, ser equipes que possam concorrer para os playoffs, e uma infelicidade para 2 grandes jogadores defensivos que provavelmente estão a disputar playoffs nos próximos anos, que são J.J. Watt e o Gerald McCoy do Tampa Bay Buccaneers. E para terminar, o Oakland Raiders venceu o Cleveland Browns por 27-20, mais uma boa partida do Derek Carr, mais uma ótima partida do Amari Cooper. Que ele já teve uma boa partida aí na última rodada contra o Baltimore Ravens. A secundária do Baltimore Ravens tem alguns problemas, e agora contra os Browns ele foi marcado pelo Joe Hayden, e mesmo assim ele teve uma boa partida. Os Raiders, o ataque parece estar encaixando, parece que a conexão Derek Carr e Amari Cooper está começando a dar frutos bem cedo, né? O Amari Cooper, que era considerado por muitos o melhor recebedor do draft, a maioria achava que era o jogador mais pronto para a NFL no draft inteiro, e vem mostrando isso até agora. E o Oakland Raiders começa a mostrar algumas coisas ali, ó. Claro que foram 2 vitórias ali. Uma foi contra o Baltimore Ravens no finalzinho do jogo, mas o Baltimore Ravens, como a gente sabe, não está bem. E o Cleveland Browns, que é um time fraco também, que venceu na última rodada aí, mas mesmo assim tem problemas graves na defesa, muita dificuldade para parar o jogo corrido. E no ataque foi com o Josh McCown, né? Botou o Johnny Manziel de volta no banco. O Josh McCown até que não teve uma má partida, mas eu acho que um time como o do Cleveland Browns que tem poucos jogadores, ou se tem algum jogador que possa criar uma jogada do nada ou fazer uma jogada espetacular, é o Johnny Manziel. Então por isso que eu manteria ele. Eu discordei totalmente da decisão de botar ele de volta no banco. Então eu acho que, por mais que o Josh McCown não tenha sido o motivo da derrota, eu acho que esse time poderia ter ido melhor com o Johnny Manziel, de repente alguma jogada espetacular, aquela que dá um ânimo tanto para os jogadores quanto para a torcida. Mas fica aí para os torcedores dos Raiders com 2 vitórias e uma derrota, né? Acima de 50% de aproveitamento pela primeira vez em muito tempo. E tomara que, eu acho que o Oakland Raiders está na direção certa aí para continuar evoluindo. Muito difícil conseguir playoffs ou qualquer coisa do tipo esse ano, mas acho que eles estão no caminho certo para evoluir. Bem, esse foi o nosso podcast de segunda-feira, um resumo aí bem rápido aí para você ficar por dentro de tudo que rolou na rodada desse domingo, né? Nos jogos de domingo, foram 14 jogos nesse domingo, a gente passou por todos ali, tivemos as sonoras, né? O pessoal que fez o jogo, as entrevistas importantes do pessoal que realmente entra em campo, que faz os jogos, os treinadores. Acho que é um recurso bem legal isso que a gente está colocando agora para o nosso ouvinte. Zé, alguma coisa para falar antes da gente terminar? Abraço, e vocês estão vendo a temporada, eu acho que vocês já podem começar a cornetar a gente, porque já veio gente falar comigo do Kansas City Chiefs, amigos, vocês podem cornetar na página, fiquem à vontade. Nossos palpites estão aí para isso. Claro que no começo da temporada a gente pensa uma coisa, todo mundo pensa uma coisa, e entra em campo a gente vê que não é isso que a gente estava pensando. O meu exemplo maior é o Miami Dolphins e o Detroit Lions, os 2 times que eu botei indo para os playoffs, nenhum dos 2 pelo jeito vai. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com José Paulo Mendes. Lembrando para você que tem iPhone, iPod, iPad, não esqueça de assinar nosso feed no iTunes. Você que tem celular Android, você pode escutar a gente pelo Stitcher, pelo SoundCloud, pode baixar a gente no 4chat. Você pode baixar a gente no 4chat e escutar no computador, ou botar no seu celular e escutar enquanto vai para a faculdade, vai para o colégio, vai para o trabalho. Chega de ficar escutando aquelas mesmas músicas de sempre. Vamos aproveitar esse tempo aí para a gente se informar sobre a NFL. Não esqueça também de seguir a gente no Twitter, né, o @hojeNFL, e também pode me seguir no Twitter, @GMoreiraMartins. Vai lá, manda um reply pra gente bater um papo aí sobre futebol americano. Na quarta-feira a gente volta com mais um episódio. E é isso. Até lá. Tchau.